Fala, fiel! Saudações corintianas, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o Giro de Notícias, para você ficar por dentro das últimas do nosso Coringão, que volta hoje aos gramados oficialmente. Tem aí Corinthians e Remo, jogo pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, né? No próximo final de semana começa o retorno e o Corinthians com mudanças. Ranieri não joga, Rodrigo Garro suspenso também é desfalque. A gente vai passar para vocês a provável escalação do Corinthians. Memphis pediu 3 anos de contrato, né? Tem essas conversas, Corinthians e Memphis. O Corinthians fez uma proposta, o Memphis fez a contraproposta, querendo ficar, ligou para o Stabile e quer 3 anos de contrato. Será que vale a pena dar 3 anos de contrato para o Memphis? E também falaremos das últimas. Dieguinho e Guinegão receberam sondagens do futebol europeu. E também tem a questão da Gaviões da Fiel fazendo uma cobrança ao Osmar Stabile pelos transfer bans e falta de transparência, como sempre acontece no Corinthians. Gosta desse conteúdo? Então já sabe, curte, comente, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Após a vinheta, a gente começa com mais um vídeo. Roda a vinheta aí. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso aí, galera. Bom, todo mundo sabe que a renovação do Memphis e Corinthians virou uma novela, né? Desde do final do ano passado para esse ano, muitas coisas falaram, muita gente cravando que ia sair, muita gente cravando que não ia, que ia ficar, depois ia sair, depois ia ficar, e assim vai. Foi até a Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo. O Corinthians havia feito uma proposta, né, para o Memphis nos últimos dias. A gente até fez um vídeo que o Memphis teria aceitado tudo ali, porém, outra informação dizendo que ele fez a contraproposta. E essa contraproposta é um pedido de 3 anos de contrato. Eu vou colocar na tela para vocês. Então tá aí, ó. Memphis pede contrato de 3 anos para ficar no Corinthians. Lembrando que o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato para ele. O Memphis apresentou uma nova contraproposta ao Corinthians e aguarda a resposta do clube, da diretoria, nos próximos dias. Segundo o GE, o atacante propôs um contrato de 3 temporadas até julho de 29, aceitou uma redução salarial e também sugeriu um modelo de parceria com ações comerciais conjuntas em nível mundial para aumentar as receitas do clube. Então ele quer fazer parcerias junto com o Corinthians, aumentando também as receitas do clube. Além disso, a nova proposta prevê bônus inferiores aos do contrato atual, que se encerra agora no próximo dia 31 de julho. Os representantes de Memphis aguardam uma definição rápida para decidir os próximos passos, incluindo o retorno do jogador ao Brasil ou a abertura de negociações com outros clubes interessados. Em cima disso também, parece que o Memphis ligou para o Stabile pedindo, né, essa questão da renovação. Quem falou isso foi o Samir Carvalho, tá, que trouxe essa informação também. Memphis Depay ligou para o presidente do Corinthians para pedir a renovação de contrato. A ligação aconteceu após o Timão recusar aquela primeira proposta que eu citei e a contraproposta que o Memphis fez. O Depay ligou de Ibiza, onde ele passa férias na Espanha, e disse que aceita reduzir mais um pouco a sua pedida salarial. No entanto, o grande problema é a dívida de 42 milhões. O atacante não aceita diluir a dívida no novo contrato de 2 anos e ele quer o valor à vista ou discutir o pagamento depois durante o contrato. Porém, Stabile não aceita renovar o contrato sem incluir a dívida, alegando que não quer deixar um problema para o próximo presidente. Que isso aqui é mentira, né, pessoal? O Stabile quer colocar a dívida no contrato novo, porque aí o Memphis não pode acionar a FIFA. Caso o Corinthians não pague ele, né? Ele tem ali, vai pra FIFA. É a mesma coisa que acontece com o transfer ban. Então, o Corinthians não é burro, né? Se fazem de burro.
E o Memphis sabe disso. Se colocar esse valor da dívida diluído no contrato, até ele vai receber. Creio eu, espero que ele receba. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Então o cara quer agora porque é um dinheiro dele. É um dever do clube com ele. Não é ele que está errado, é o clube que não pagou. Então vamos ver agora os próximos passos. O Memphis fez a contraproposta, aumentou o tempo de contrato para mais um ano. Eu não vejo tanto problema ele ficar aqui 2 ou 3 anos, não vejo tanto problema, desde que seja, como eu falei, esse salário mais de acordo com o que o Corinthians pode pagar e toda essa composição também dentro do orçamento do Corinthians. É aguardar. Até o dia 31 de julho a gente deve ter uma definição sobre isso. Corinthians que joga hoje contra o Remo. A rodada foi boa para o Corinthians, o São Paulo acabou perdendo, o Coritiba acabou perdendo. Então uma vitória do Corinthians põe o Coringão na 7ª posição. 1-0 contra o Remo, deixa o Corinthians em 7º. E o Ranieri será mais uma ausência, né? Ele teve ali ele caiu no gramado da arena, né? Que foi trocado, ele sofreu uma queda, um inchaço na canela, não conseguiu se recuperar e por isso o Ranieri está fora do jogo diante do Remo. Então tanto o Ranieri quanto o Rodrigo Gal, que estavam suspensos, não jogam contra o Remo. Um provável Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Já que o Ranieri não joga, acredito eu que seja o Alan, André, Bidon e Labiá, Caio César e Yuri Alberto. Este deve ser o time do Corinthians. E para nós finalizarmos aqui o nosso giro de notícias, espero que você já tenha deixado o seu like, também participe comentando, quer dar um pitaco aí do provável Corinthians, né? De quais mudanças você faria. Temos 2 notícias. Uma que envolve a nossa base, né? Possíveis vendas também. O Corinthians recebeu aí um aumento de procura, de proposta, de sondagens pelos jogadores Guinegão, inclusive o La Palmas da Espanha, se não estiver enganado, joga na 2ª divisão da Espanha, apresentou uma proposta de empréstimo por Guinegão com pagamento de 1 milhão de euros pela cessão de uma temporada. Só que o Corinthians recusou a oferta, tá? Por considerar os termos insuficientes. Concordo com o Corinthians, né? Não tem o porquê emprestar o cara por 1 milhão de euros e não tem mais nada. Não faz o menor sentido isso. Outro jogador também que teve na mira aí, ou está na mira da Europa, é o Dieguinho. Segundo aí as informações da CNN Brasil do Raul Moura, o PAOK da Grécia estuda formalizar uma proposta que pode chegar a 12 milhões de euros entre valor fixo e bônus. Então quer dizer, pode ser que chegue uma proposta pelo Dieguinho perto da casa dos 12 milhões de euros. Anteriormente, o Clube Bruges, é uma equipe da Bélgica, ofereceu 5 milhões de euros, mas o Meia recusou por não aceitar as condições salariais da equipe belga. Então tá aí Dieguinho também no radar de clubes europeus. Nós sabemos que temos que vender jogadores, né? Então talvez aí possa, além dos que a gente já sabe, André, talvez o Breno Bidon saia, talvez o Yuri Alberto saia. Guinegão já recebeu uma proposta de empréstimo, que não vale muito a pena. Nesse ponto eu concordo com o Corinthians. Já o Dieguinho é uma venda. E a gente sabe que o Corinthians precisa vender, né? Vender a janta para pagar o almoço ou vice-versa. E a Gaviões, para a gente finalizar, teve aí um papo com o Osmar Stabile, cobrando transparência e pedindo para que o Stabile assine ou aceite, né, a proposta não vinculante da Safiel. A Gaviões se posicionou a favor disso, a favor que não quer SAF de dono. Isso também foi cobrado aí nesse comunicado dos Gaviões. Não aceita uma SAF com dono, o que está circulando nos bastidores aí do Parque São Jorge, que o Stabile estaria negociando, né, com a SAF a safadinha ou a safadeza lá do Parque São Jorge. E com isso, também a Gaviões aí soltou esse comunicado, exigindo, ou pedindo, né,
que o Corinthians vai lá, através da diretoria, para que ouça essa fiel, né? Então tá aqui, ó. Vou até pegar a parte que falou. O Gaviões voltou a exigir clareza absoluta sobre o tema Safiel e sobre a possível assinatura de uma carta de intenções não vinculantes. É de conhecimento de todos que esse documento não obriga o clube a vender o futebol nem define um acordo final. Ele serve apenas para abrir diálogo, permitir análises técnicas do mercado e viabilizar estudos de captação. Isso não justifica qualquer omissão. E eu concordo muito com a Gaviões. É o nosso pensamento. Stabile, assina. Qual é o problema? É uma não vinculante. Você não está vendendo o Corinthians, né? Você não está aceitando a Safiel. Mas você dá mais... a Safiel avança e mostra para o Corinthians, olha, a gente tem condições de captar tanto dinheiro, de fazer isso, de fazer aquilo. Análises, mercado, tudo que interessa hoje ao Corinthians, né? Todo mundo sabe que não tem mais o que fazer, né, com esse modelo associativo do Corinthians. E aí a Gaviões segue ainda a sua nota oficial, né, sobre Transferban, que também tá de olho aí, cobrar resultados das tratativas, falou sobre a SAF de dono. Quem quiser dar uma olhada ali, tá bem nos perfis oficiais dos Gaviões da Fiel. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, também deixa a sua opinião dos assuntos aí que a gente tratou nesse giro de notícias desta quinta-feira, que tem jogo do Coringão. Aproveita, deixa o seu palpite pro jogo. Fala aí pra mim, quando que você acha? Vai empatar, vai ganhar, vai perder? Tá mais pessimista? Eu vou deixar o meu aqui. Corinthians ganha o jogo e ganha bem. Corinthians 3, Remo 0. Agora eu quero saber o seu comentário. Uma boa noite a todos. Tamo junto e vai Corinthians.